17 dias depois de ser demitido, Domenech Torrent ainda não se acertou com o Flamengo em relação à rescisão do contrato e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o São Paulo, vai ou não pedir a anulação da partida contra o Ceará. No vídeo eu ainda vou te falar a respeito do Corinthians, com uma baita confusão envolvendo Augusto Melo, que é um dos candidatos à presidência do Timão, eleição marcada para sábado. Por último, preciso te falar sobre a Copinha e sobre a ótima fase da Portuguesa na Copa Paulista. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal, super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para ficar esperto nessa dica que eu preciso passar. Passando para perguntar se vocês já perceberam que nos jogos de futebol pela TV, seja no Brasil, na América do Sul ou na Europa, sempre existem placas de publicidade como essa que eu estou mostrando para vocês. Essas placas representam algumas plataformas onde você pode usar, se cadastrar e fazer dinheiro assistindo a jogos de futebol. E eu, na condição de jornalista esportivo, tenho o privilégio de assistir a jogos de futebol e ser remunerado por isso. Mas se você não é jornalista esportivo, nem pense em se informar, também dá para ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol. E o pessoal da Full Trader Sports, que é parceiro do canal do Nicola, quer te mostrar como. Se interessou, né? Então é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e o Ricardo vai te mostrar todos os caminhos. Como é que você faz para ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol da sua casa. Bora começar o vídeo falando sobre a Portuguesa, que terminou a fase de grupos da Copa Paulista com a primeira colocada na classificação geral entre os 16 times classificados. Ninguém fez melhor campanha que a Lusa, 5 vitórias e um empate, fez 16 dos 18 pontos possíveis e vai enfrentar no mata-mata a partir de agora o Nacional. Confronto de ida marcado para casa do Nacional no sábado à volta, na metade da semana que vem no Canindé. Portuguesa e Nacional já se enfrentaram na fase de grupos e a Lusa venceu as duas partidas. Aproveitando que eu tô falando sobre o futebol paulista, quero trazer uma novidade dessa quinta-feira. A Federação Paulista de Futebol anunciou que a Copa São Paulo de Juniores de 2021 está suspensa, não acontecerá, tudo por causa da pandemia de coronavírus. A federação alega que não teria capacidade financeira e organizacional para realizar um torneio com números bem grandes. São 128 times, 255 partidas, tudo isso em apenas 24 dias. Com a presença de até 3.800 atletas, tudo a baixíssimo custo, até porque são garotos de categorias de base de 31 municípios diferentes. A partir daí a Federação Paulista decidiu por suspender a edição de 2021. Só teremos Copinha a partir de 2022, para não prejudicar os atletas que teriam a última oportunidade de disputar a Copinha no ano que vem. A Federação vai abrir um precedente e em 2022 vai aceitar a inscrição de atletas nascidos em 2001. Bora falar sobre o Santos e o zagueiro Sabino, que faz excelente temporada, já havia ido muito bem no Curitiba na temporada passada por empréstimo, foi mais uma vez emprestado ao Coxa e vai de novo muito bem, tanto que acaba de receber uma proposta do Kashima Reysol. O time japonês topa pagar $700 mil ou 3 milhões e 700 mil reais para levar o jogador, mas os japoneses querem uma resposta do Peixe até a próxima segunda-feira. Dificilmente o Peixe vai dizer sim à proposta, até porque precisaria da aprovação do Conselho Deliberativo. Mas a notícia que eu quero te contar com exclusividade nesse vídeo é que o Sabino, que vai muito bem no Coxa e tem proposta do exterior, foi humilhado na Vila Belmiro. Palavras do próprio empresário dele, o Luiz Taveira. De acordo com o empresário, enquanto era atleta do Santos na temporada passada, o presidente José Carlos Pérez e o Jorge Sampaoli, o treinador do Peixe na oportunidade, ignoraram o jogador. Mas, de acordo com o Taveira, o Sampaoli chegou a dizer que o Sabino não jogaria no Santos porque era um atleta gordo, completamente fora de forma, e decidiu por ignorá-lo. Foi a partir daí que o Sabino foi jogar no Curitiba, foi um dos principais jogadores no acesso do Coxa para a primeira divisão. Ainda assim o Santos continuou olhando com desconfiança para o atleta, pelo menos de acordo com o Taveira. Vale lembrar que o contrato do Sabino com o Peixe termina em dezembro de 2022, ele tem salário atual de R$35 mil por mês e, caso se mudasse para o Japão, receberia algo na casa de 200 mil mensais livres de impostos. Bora trazer atualizações sobre a situação do São Paulo, que ainda não se decidiu por apresentar ou não um pedido para anulação da partida contra o Ceará, jogo disputado nessa quarta-feira no Castelão. Houve de fato um erro de direito. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães permitiu que a partida fosse reiniciada, validando o gol do Pablo, um gol que estava impedido.
Naquele momento o São Paulo vencia por 2-1, mas depois de ouvir uma orientação do árbitro de vídeo, o árbitro em campo recuou, desistiu da marcação do gol do Pablo e deu início à partida com a confirmação do impedimento. Essa é uma das regras que a gente tem ouvido desde o surgimento do árbitro de vídeo, algo proibido. O São Paulo, nos vestiários do Castelão, logo depois da partida por meio do Raí, deu todas as pistas de que procuraria seus direitos, mas aos pouquinhos esse discurso tem mudado. Antes de gravar o vídeo, conversei com 2 dirigentes do São Paulo, e os 2 confirmaram que a decisão sai nessa sexta-feira. O São Paulo ainda está cogitando os prós e contras. Uma das coisas que pega para que o São Paulo leve essa história adiante é o fato de brigar na justiça por algo que o beneficiaria mesmo sendo errado. O gol do Pablo aconteceu, mas ele estava impedido. Então, apesar do erro de direito, apesar de o árbitro ter voltado atrás de algo que não poderia, foi para justificar ou foi para salvar uma marcação de gol que estava sendo validada de forma irregular. Outro ponto que pode fazer com que o São Paulo desista da ação é que alguns especialistas em direito esportivo ouvidos alegam que a chance de o São Paulo vencer nos tribunais é bem pequena, até porque na temporada passada já houve um caso parecido, uma jurisprudência, num confronto entre Botafogo e Palmeiras, também pediu-se a anulação da partida, o que não aconteceu. A CBF faz força nos bastidores para que o São Paulo não leve esse caso adiante. Então temos de aguardar cenas dos próximos capítulos. A promessa do São Paulo é se pronunciar de forma oficial nessa sexta-feira, mas há muita gente dentro do tricolor trabalhando para que o São Paulo desista dessa ideia de anular a partida contra o Ceará e o resultado de 1-1 no Castelão seja válido, seja definitivo. Bora falar agora sobre as eleições no Corinthians, que acontecem no próximo sábado. Temos 3 candidatos. Duílio Monteiro Alves concorrendo pela situação, Augusto Melo concorrendo pela oposição e Mário Gobi, que surge como uma terceira via, embora apoiado por bastante gente. A grande novidade dessa quinta-feira é que o Augusto Melo, o candidato de oposição, foi desmascarado por um ex-sócio dele. O Adilson Pavão, que havia sido citado num áudio recente do Augusto Melo, veio a público no programa do Neto para assegurar que o Augusto era sim seu parceiro em uma série de negociações que envolviam a União Barbarense e também atletas do Corinthians. O Augusto Melo vinha desde o início da campanha dizendo que nunca havia trabalhado como empresário. E de acordo com Adilson, essa é uma grande mentira. Ele até mostrou um depósito no valor de R$78 mil que ele e o Augusto Melo teriam recebido do Marinho, que é empresário do jogador Matheus Araújo. E o Adilcinho disse com todas as letras durante o programa que o Augusto Melo mente quando fala que não era empresário e que não havia recebido do Corinthians ou de jogadores envolvidos com o Corinthians. Algo que pega certamente muito mal para o candidato à presidência do Timão na antevéspera da eleição. Existe até quem especule que o Augusto possa desistir da candidatura, algo que certamente mexeria com os outros 2 candidatos, buscando os votos do Augusto Melo, o Duílio Monteiro Alves e o Mário Gobi. Eleição das mais equilibradas dos últimos anos. O fato de o Corinthians ter respondido ou reagido no Campeonato Brasileiro poderia ser um trunfo para o André Sanches e, no caso, para o Duílio Monteiro Alves, que é o candidato da situação. Já o Mário Gobi pode se beneficiar de uma eventual desistência do Augusto Melo. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos para ver quem se elegerá presidente do Corinthians pelos próximos 3 anos. Bora fechar o vídeo falando sobre a treta entre Flamengo e Domenech Torrent, treta nos bastidores. O espanhol foi demitido no último dia 9 de novembro, ou seja, lá se vão 17 dias, e até agora as partes não chegaram a um acordo em relação à rescisão do contrato. Na teoria, o Dom teria direito a 1.800.000 euros. É isso que está previsto no contrato. Esse 1.800.000 euros equivalem hoje a mais ou menos 11 milhões e meio de reais. O problema é que o Flamengo tenta chegar a um acordo com o espanhol para pagar um valor menor e de forma parcelada. Importante contar que essa informação veio do jornal O Dia. Até conversei com um dirigente do Flamengo com quem eu mantenho contatos frequentes e essa pessoa me contou que o Domi não tem facilitado em absolutamente nada tudo que o Flamengo tem sugerido. Ou seja, o espanhol parece ter ficado irritado com o fato de ter sido demitido. Ele não durou mais do que 98 dias. Havia sido anunciado em 31 de julho e foi demitido, como eu disse, em 9 de novembro. 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Esse foi o retrospecto do Domi à frente do Flamengo. O que o Flamengo pode fazer a partir de agora? O Flamengo vai continuar insistindo para que o Domi aceite uma redução nessa grana e um parcelamento bem longo. Se não houver acordo, o Domi pode até ter de ir para a justiça, no caso para a FIFA, para receber essa grana. Não é a intenção do Flamengo, é bom deixar claro que o Flamengo quer chegar a um acordo o mais rápido possível com o Domi. O espanhol, enquanto isso, vai curtindo algumas das atrações turísticas do Rio de Janeiro.
Na última sexta-feira, por exemplo, ele foi visto no Pão de Açúcar. Ele até cruzou com torcedores do Flamengo, tirou algumas fotos, algumas selfies. É possível que depois dessa notícia, alguns torcedores do Flamengo que o encontrem na Cidade Maravilhosa passem a torcer o nariz para o treinador espanhol, que não está disposto a facilitar muito a vida do Flamengo. Mas o não pagamento desse 1.800.000 euros também mostra que as contas no rubro-negro, apesar de ser o clube mais rico, mais bem estruturado e mais saudável do ponto de vista financeiro, até o Flamengo tem sofrido por conta dos impactos e da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Acione também o sininho que fica aí perto para que você passe a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechou? Ah, só para lembrar que você também pode virar membro do canal. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Volto assim que surgirem mais notícias importantes no mundo do futebol. Abraço, tchau, tchau!